O Valtari governou as mesas diplomáticas da galáxia por 12.000 anos. Não através de armas. Não através da riqueza. Através de algo muito mais poderoso, eles podiam ler mentes. Todas as espécies que ascenderam às estrelas eventualmente chegaram à Estação Nexus. E cada espécie que veio para a Estação Nexus conheceu um leitor Valtari. Os leitores tocariam suavemente os pensamentos de um alienígena, como mergulhar um dedo em água parada. Dentro de instantes, eles saberiam tudo. Medos. Desejos. Segredos. Mentiras. O coletivo Valtari usaria então esse conhecimento para orientar as negociações a seu favor. Todas as vezes. Nenhuma espécie jamais resistiu. Nenhuma espécie jamais soube que estava sendo lida. Os Valtari mantiveram sua habilidade em segredo das civilizações mais jovens. E os mais velhos aprenderam a aceitar a realidade de lidar com telepatas. Era simplesmente assim que a galáxia funcionava. A leitora sênior Thyssen realizou mais de 300 avaliações de primeiro contato em sua carreira. Ela havia mapeado a consciência de colmeia do enxame de atração. Ela havia desvendado os enganos de 3 camadas dos mercadores de Ketronin. Ela até tocou no frio. As mentes matemáticas dos arquitetos baseados em silício traduziram sua lógica alienígena em algo que o conselho pudesse entender. Ela era a melhor. Todo mundo sabia disso. A própria Thyssen certamente sabia disso. Quando chegaram os relatórios sobre uma nova espécie solicitando contato diplomático, ela mal olhou para o arquivo. Outra civilização primitiva que tropeçou em viagens mais rápidas que a luz. Outra espécie leve que seria lida, catalogada e gerenciada como todas as outras. A espécie se autodenominava humana. Eles vieram de uma pequena estrela amarela em um canto comum da galáxia. O navio deles era adequado, mas não impressionante. A sua tecnologia sugeria que tinham conseguido viagens interestelares apenas alguns séculos atrás. Praticamente crianças. Thyssen preparou-se para a avaliação com sua habitual eficiência calma. Ela meditou por 1 hora para aprimorar seu foco mental. Ela revisou os protocolos básicos para leitura de bípedes baseados em carbono. Ela selecionou seus papéis mais diplomáticos, aqueles que faziam sua forma alta e cinzenta parecer acolhedora em vez de intimidadora. A nave humana atracou na estação Nexus em uma manhã brilhante. Thyssen observou do deck de observação a abertura da câmara de descompressão e a saída da delegação. Eles eram menores do que ela esperava, de pele macia e pelos estranhos em várias cores na cabeça. Eles se moviam com uma estranha combinação de cautela e curiosidade, os olhos percorrendo a grandiosa arquitetura da estação. A embaixadora era uma mulher de cabelos escuros com mechas grisalhas e rosto marcado pelas rugas da idade. Ela caminhou na frente do grupo com confiança constante. A embaixadora Helena Shen disse que o oficial de protocolo da estação fez as apresentações, representando o governo da Terra Unida e seus territórios coloniais. Thyssen estudou primeiro o embaixador com seus sentidos físicos. A humana não mostrou sinais de engano em sua linguagem corporal. Seus batimentos cardíacos estavam ligeiramente elevados, o que era normal no primeiro contato. Seu cheiro carregava vestígios de compostos químicos que o banco de dados da Thyssen identificou como medicamentos para reduzir a ansiedade. Sensível. Muitas espécies utilizam tais auxílios para situações diplomáticas de alto estresse. Bem-vindo à Estação Nexus, disse Thyssen, com a voz suave e praticada. O coletivo Abutre tem a honra de receber a primeira missão diplomática da humanidade. O embaixador Shen sorriu. Foi uma expressão estranha. Os humanos puxaram os lábios para trás para mostrar os dentes, o que na maioria das espécies seria uma demonstração de ameaça. Mas a base de dados confirmou que esta era sua forma de expressar simpatia. Obrigado, leitor sênior. Shen disse, estamos gratos por esta oportunidade. A humanidade há muito se pergunta o que poderíamos encontrar entre as estrelas. Temos o prazer de descobrir uma civilização tão avançada e acolhedora. As palavras eram perfeitas, diplomáticas, humildes sem serem fracas. Thyssen sentiu uma pontada de aprovação. Esses humanos se prepararam bem para este momento. A cerimônia de saudação continuou de acordo com o protocolo.
Thyssen guiou a delegação pela estação, mostrando-lhes os jardins onde centenas de plantas do mundo cresciam juntas em harmonia. Ela explicou a história do coletivo, editando cuidadosamente as partes sobre manipulação telepática. Ela respondeu às suas perguntas sobre comércio, território e as diversas espécies que poderiam encontrar nesta região do espaço. O embaixador Shen fez perguntas inteligentes. Sua equipe fez anotações detalhadas. Tudo ocorreu exatamente como planejado. Finalmente, chegaram à Câmara de Boas-Vindas, onde tradicionalmente ocorriam as avaliações de primeiro contato. A sala foi projetada para deixar os visitantes à vontade. Iluminação suave, assentos confortáveis, música suave de uma dúzia de culturas tocando no limite da audição. A maioria das espécies relaxou aqui. Sua defesa mental está diminuindo sem que eles percebam. Há uma última tradição, disse Thyssen, com um tom caloroso e tranquilizador. Um simples gesto de confiança entre os nossos povos. Posso? Ela estendeu a mão para o embaixador Shen. O gesto parecia ser um pedido de contato físico, um aperto de mão, que a pesquisa de Thyssen indicou ser uma saudação humana comum. Shen olhou para a mão oferecida, algo brilhou em seu rosto. Uma expressão que Thyssen não conseguiu ler. Claro, disse Shen. Ela apertou a mão de Thyssen. No momento em que a pele dele se tocou, Thyssen iniciou o contato mental. Ela tinha feito isso milhares de vezes. Um toque suave contra os pensamentos superficiais. Uma investigação cuidadosa da paisagem emocional abaixo. A maioria das espécies não sentiu nada. Alguns sentiram um leve calor ou uma sensação de conexão. Nenhum jamais o fez. O mundo de Thyssen explodiu. Som, ruído, vozes, não uma voz, não duas, mas milhões, bilhões. Uma cascata infinita de sussurros gritantes e pensamentos estrondosos, todos batendo uns contra os outros como ondas em uma tempestade. Medo e amor e raiva e esperança e desespero e alegria e ódio e compaixão todos existindo simultaneamente, todos lutando pelo domínio, ninguém vencendo, ninguém perdendo, uma guerra eterna dentro de uma única mente. Ela tentou se afastar. Ela não podia. O caos a agarrou, puxou-a para profundezas que ela não sabia que existiam. Ela viu memórias que se contradiziam, crenças que se negavam, desejos que guerreavam contra os instintos, lógicas que lutavam contra as emoções em ciclos intermináveis. Esta não era a mente. Isso foi uma loucura. Este foi um furacão feito de pensamento. Este foi Thyssen gritou. Ela sentiu seu corpo cair no chão, mas a sensação parecia muito distante. O barulho não parou. As vozes continuaram chegando. Ancestrais mortos há milhares de anos, ainda gritando suas opiniões. Medos da infância convivendo com a sabedoria adulta. A mente humana não continha apenas uma pessoa. Continha todas as pessoas que aquela pessoa já havia sido, todas as pessoas que poderiam se tornar, e todas conversavam ao mesmo tempo. Ela gritou e não conseguia parar de gritar. Em algum lugar distante ela ouviu outras vozes, vozes reais, oficiais abutres gritando por assistência médica. A delegação humana perguntando o que havia de errado, sua confusão era genuína. A voz calma do embaixador Shun solicitando uma explicação. Thyssen não conseguiu responder. Ela não podia fazer nada, exceto deitar-se no lindo chão da Câmara de Boas-Vindas e gritar enquanto os ecos de uma mente humana continuavam a rasgar sua consciência como fogo em madeira seca. Chegaram oficiais médicos. Eles tentaram sedá-la, mas seus centros telepáticos estavam sobrecarregados, presos num ciclo de feedback que nenhuma droga conseguia quebrar. Eles pediram mais leitores, esperando que outro telepata pudesse ajudar a cortar a conexão. Mais 2 leitores vieram. Eles tocaram a forma trêmula de Thyssen, tentando alcançá-la, e ambos imediatamente desmaiaram quando o trauma psíquico foi transferido para eles através do contato. Os humanos assistiram a tudo isso com expressões de horror crescente. Eles não tinham feito nada. Eles não entendiam o que estava acontecendo. O embaixador Shun ficava perguntando como eles poderiam ajudar. Sua preocupação, obviamente genuína. Demorou 3 horas para THYSS e parar de gritar. A essa altura sua voz desapareceu completamente.
Seus olhos, antes de um roxo profundo, haviam desbotado para um branco leitoso. Ela estava deitada em uma maca médica, respirando, mas sem responder. Os melhores médicos do coletivo a examinaram e encontraram danos enormes em seus centros telepáticos. As vias neurológicas que levaram séculos para se desenvolver foram esgotadas, sobrecarregadas por algo que não conseguiam explicar. Eles o compararam a um sistema de áudio sofisticado sendo destruído por um som muito alto e complexo para ser suportado por seus componentes. O embaixador Shun solicitou uma reunião com o responsável. Ela expressou as mais profundas desculpas da humanidade por tudo o que ocorreu. Ela insistiu que eles não tinham habilidades telepáticas próprias e não tinham ideia de como haviam causado tantos danos. Cada varredura confirmou que ela estava dizendo a verdade. Os humanos não mostraram nenhum potencial psíquico. Eles eram, em todos os aspectos, completamente mundanos. Surdo e mudo nas frequências mentais que o abutre dominava há muito tempo. E, no entanto, um único momento de contato com uma mente humana destruiu o melhor leitor do coletivo. O conselho convocou uma sessão de emergência. Pela primeira vez em 12.000 anos, eles encontraram algo que suas habilidades não conseguiam controlar. Algo que eles não conseguiam ler, não conseguiam entender, não conseguiam controlar. Os humanos esperaram pacientemente nos seus quartos de hóspedes, ainda confusos, ainda arrependidos, ainda completamente inconscientes do que tinham feito ou do que isso significava. Em sua enfermaria médica, Thyssen finalmente recuperou a consciência o suficiente para falar uma única palavra antes de voltar à catatonia. Barulho, ela sussurrou. Tanto barulho. Então seus olhos se fecharam e ela não acordou novamente. O coletivo de abutres finalmente conheceu uma espécie que não conseguia ler. E pela primeira vez na sua longa história, eles ficaram com medo. A notícia do colapso de Thyssen se espalhou pelo coletivo dos abutres como veneno na água. A história oficial afirmava que ela havia sofrido uma rara emergência médica durante a cerimônia de boas-vindas. A verdade permaneceu classificada nos níveis mais altos. Mas os segredos eram difíceis de guardar entre os telepatas. Em poucos dias, todos os leitores do coletivo sabiam que algo terrível havia acontecido. Eles não sabiam dos detalhes, mas podiam sentir o medo irradiando das câmaras do conselho. Algo havia machucado um dos seus. Algo havia quebrado um dos seus melhores. O conselho se reuniu em sua câmara mais segura, uma sala protegida contra todas as formas de intrusão mental. 12 dos líderes mais antigos do coletivo estavam sentados em círculo, com os rostos cinzentos e tensos de preocupação. Ela ainda não se recuperou, informou o diretor médico Vossen. Seus centros telepáticos estão completamente esgotados. Mesmo que ela recupere a consciência plena, ela nunca mais lerá. Um momento de contato, disse a vereadora Mete, com a voz carregada de descrença. 300 anos de serviço e um humano a destruiu em menos de um segundo. Devemos entender o que aconteceu, disse o alto conselheiro Dretre. Ele era o mais velho entre eles, sua pele cinzenta quase branca com a idade. Antes de podermos prosseguir com qualquer relação diplomática, temos de saber com o que estamos a lidar. Os humanos alegam ignorância, disse o conselheiro Ven, que monitorava a situação a partir do nível de observação. Todas as evidências sugerem que eles estão dizendo a verdade. Eles não têm habilidades telepáticas. Eles nem parecem acreditar que tais habilidades sejam possíveis. Eles acham que Thyssen teve algum tipo de emergência médica que ocorreu coincidentemente durante o contato. Ignorantes ou não, eles são perigosos, disse o conselheiro Mete. Recomendo expulsá-los da Nexus Station imediatamente. E então o que? Pergunte ao Dretre. Eles continuarão a se expandir pela galáxia. Eles farão contato com outras espécies. Espécies que perguntarão por que o grande coletivo Veltri os rejeitou. Espécies que podem nos perguntar do que tínhamos medo. O silêncio encheu a câmara. O poder do coletivo repousava na crença de que eles poderiam ler qualquer mente, prever qualquer movimento, administrar qualquer situação. Se as palavras espalharem isso a P espécies primitivas tivessem derrotado suas habilidades simplesmente por existirem, esse poder começaria a desmoronar. Há uma opção, disse lentamente o conselheiro Vossen. Arconte Yenet.
O nome ficou no ar. Ienet era uma lenda entre os leitores. O telepata mais poderoso que o coletivo produziu em 2000 anos. Ele quebrou as defesas mentais dos senhores da guerra que treinaram durante toda a vida para resistir à intrusão psíquica. Ele havia mapeado a consciência incompreensível do Cristal e de Vorati. Ele tocou a mente coletiva dos Drota e sobreviveu com sua sanidade intacta. Se alguém conseguia ler uma mente humana com segurança, esse alguém era Ienet. Convoque-o, disse o alto conselheiro Driatri. O Arconte Ienet chegou à estação Nexus 3 dias depois. Ele era alto mesmo para um Veltri. Sua pele cinza marcada com padrões prateados que indicavam um extremo desenvolvimento telepático. Seus olhos eram totalmente pretos. Uma mutação que lhe permitiu concentrar suas habilidades mentais com perfeita clareza. Ele revisou os registros médicos de Thyssen sem fazer comentários. Ele assistiu várias vezes às imagens de segurança do colapso dela. Então solicitou uma reunião com a delegação humana. A embaixadora Shun cumprimentou-o com o mesmo calor educado que demonstrara Thyssen. Como ela estava nervosa com outro incidente telepático, ela acertou em cheio. Arconte Ienet, disse ela, estendendo a mão. Estamos honrados em conhecê-lo. Quero expressar mais uma vez o quanto lamentamos o que aconteceu ao leitor Sênior Thyssen. Ainda não entendemos isso completamente, mas nunca tivemos a intenção de causar nenhum dano. Ienet a estudou por um longo momento. Seus olhos negros não revelaram nada. Acredito em você, embaixador, disse ele. Sua voz era profunda e ressonante. Eu revisei todas as evidências. Sua espécie parece ser psiquicamente nula. Você não tem habilidades nem defesas. O que quer que tenha prejudicado Thyssen não foi um ataque. Foi simplesmente o que você é. A expressão de Shu mudou ligeiramente. Preocupação misturada com curiosidade. O que somos? Pretendo descobrir, disse Ienet. Com sua permissão, gostaria de tentar uma leitura. Tomei precauções extensas que não estavam disponíveis para Thyssen. Acredito que posso examinar sua mente com segurança, sem prejudicar nenhum de nós. Shun hesitou. Ela olhou para sua equipe, que parecia preocupada. Então ela se voltou para Ienet. Se isso nos ajudar a entender o que aconteceu e a prevenir futuros incidentes, então sim. Eu consinto. Ienet assentiu. Ele passou os últimos 3 dias construindo escudos mentais diferentes de tudo que já havia construído antes. Camadas e mais camadas de proteção projetadas para filtrar e limitar tudo que ele encontrasse. Ele não mergulharia fundo como Thyssen fez. Ele mal tocaria a superfície. Uma fração de segundo de contato cuidadosamente controlado. Ele estendeu a mão com a mente, o toque mais leve possível, e roçou a consciência do embaixador Shun. Os escudos resistiram. Por muito pouco. Mesmo com todas as suas proteções. Mesmo com apenas uma fração mínima de contato. Ienet experimentou algo que o abalou profundamente. Barulho. Vozes. Milhares deles. Milhões deles. Todos falando ao mesmo tempo. Discutindo um com o outro. Concordar e discordar simultaneamente. Memórias que contradiziam outras memórias. Emoções que lutaram contra a lógica. Desejos que guerreavam com medos. Sonhos que lutaram contra dúvidas. Ele recuou instantaneamente, sua compostura cuidadosamente mantida quebrando. Suas mãos tremiam. Seus olhos negros se arregalaram com algo que parecia muito com medo. Arconte? Shun perguntou. Você está bem? Ienet não respondeu imediatamente. Ele estava tentando processar o que havia experimentado. Tentando dar sentido ao impossível. Suas mentes. Ele disse finalmente, sua voz áspera. Eles não são singulares. Desculpe. Cada espécie que encontramos tem uma consciência unificada. Uma voz. Um eu. Mesmo a mente embriagada, apesar de toda a sua complexidade, fala com um propósito unificado. Mas você, ele fez uma pausa, procurando palavras. Você contém multidões.
Bilhões de vozes. Todos falando ao mesmo tempo. E nenhum deles concorda. A expressão de Shun mudou. Um olhar estranho passou por elas. Algo que poderia ter sido um reconhecimento. Ou talvez compreensão. Chamamos isso de consciência, ela disse calmamente. A discussão contínua entre diferentes partes de nós mesmos. Instinto versus razão. Difícil versus mente. O que queremos versus o que sabemos que devemos fazer. É um caos, disse Ennet. Caos puro. Como você funciona? Como você toma alguma decisão? Como você não se separa por dentro? Pratique, disse Shun. Havia um pequeno e triste sorriso em seus lábios. Séculos de prática. Temos discutido conosco mesmos desde que desenvolvemos a capacidade de pensar. Aprendemos a conviver com o barulho. E Ennet olhou para ela. Em todos os seus anos, em todas as suas leituras, ele nunca havia encontrado nada parecido. A mente vultora era serena, unificada, uma única voz clara de propósito. Todas as espécies que encontraram eram semelhantes, variando apenas em complexidade e profundidade. Mas os humanos eram diferentes. Os humanos foram quebrados. Os humanos estavam em guerra consigo mesmos a cada momento de cada dia. E de alguma forma, impossivelmente, eles sobreviveram. Eles construíram civilizações. Eles haviam alcançado as estrelas. Não consigo ler você, disse Ennet. A admissão lhe custou mais do que ele jamais revelaria. Não com segurança. Talvez nem um pouco. O barulho é muito grande. Isso sobrecarregaria qualquer telepata que tentasse um contato profundo. Foi isso que aconteceu com Thyssen? Shun perguntou. Ela se perdeu no barulho. Ela se afogou nele, disse Ennet sem rodeios. Ela tocou sua mente, esperando um lago e encontrou um oceano. Um oceano em uma tempestade. Ela foi puxada para baixo antes que pudesse recuar. Shun fechou os olhos por um momento. Quando ela os abriu, havia uma tristeza genuína ali. Nós realmente não sabíamos, ela disse. Não tínhamos ideia de que nossas mentes estavam assim. Para nós, é assim que o pensamento funciona. O debate constante, os impulsos concorrentes, a discussão interminável entre quem somos e quem queremos ser. Achávamos que isso era normal. Para você, é normal, disse Ennet. Para nós, é inconcebível. Ele se afastou dela, precisando de um momento para se recompor. Seus escudos estavam intactos, mas a lembrança daquele breve contato perdurou. Bilhões de vozes. Todos falando ao mesmo tempo. Todos lutando pelo controle. O caos da mente humana fez com que a complexidade das mentes coletivas parecesse quebra-cabeças infantis. Devo reportar ao conselho, disse ele. Eles vão querer saber o que aprendi. E o que você vai dizer a eles? Shun perguntou. E Ennet parou na porta. Ele olhou de volta para o embaixador humano, esta criatura pequena e macia com uma mente impossível. A verdade, ele disse. Essa humanidade não pode ser lida. Não pode ser previsto. Não pode ser entendido através dos nossos meios habituais. Sua espécie não é psiquicamente nula. Você é psiquicamente opressor. Você derrotou nossa maior habilidade simplesmente por ser o que é. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Mas enquanto caminhava pelos corredores da estação Nexus, Ennet não conseguia se livrar da sensação de que a galáxia havia acabado de mudar de uma forma para a qual o coletivo não estava preparado. Por 12.000 anos, o Devel 3 conhecia todos os segredos. Tinha visto o interior de cada mente. Tinha controlado todas as negociações. Agora tinham conhecido uma espécie cujas mentes eram demasiado vastas, demasiado caóticas e demasiado fundamentalmente diferentes para serem lidas. Uma espécie que carregava o ruído de bilhões de vozes internas. Todos discutindo, todos brigando. Todos de alguma forma trabalhando juntos apesar do conflito constante. Os humanos não eram apenas ilegíveis. Eles eram incognoscíveis. E pela primeira vez desde que a memória,
o grande coletivo Velturi teria que enfrentar a galáxia às cegas. Enquanto o Conselho debatia o que fazer com os humanos, a divisão de pesquisa do coletivo trabalhava sem descanso. Se eles não pudessem ler as mentes humanas diretamente, talvez pudessem entendê-las através do estudo. Talvez houvesse um padrão no caos. Uma chave que desvendaria o mistério da consciência humana. O pesquisador sênior Telvin liderou a investigação. Ela própria não era uma leitora, mas passou a carreira estudando a ciência da telepatia. Ela entendeu a mecânica do controle mental agir melhor do que qualquer pessoa viva. Os humanos cooperaram totalmente com sua pesquisa. O embaixador Shen forneceu registros médicos, exames cerebrais e explicações detalhadas sobre a psicologia humana. Ela até providenciou para que vários voluntários de sua delegação fossem submetidos a extensos testes neurológicos. O que Telvin descobriu mudou tudo o que ela pensava saber sobre a consciência. O cérebro humano está dividido. Ela relatou ao conselho 3 semanas após o início de sua investigação. Não apenas em regiões diferentes com funções diferentes, o que é comum entre muitas espécies. O cérebro humano está fundamentalmente dividido de maneiras que deveriam tornar impossível o pensamento coerente. Ela exibiu suas descobertas na tela central da câmara. Apareceram diagramas do cérebro humano, marcados com setas mostrando padrões de sinais conflitantes. Esta região controla as respostas emocionais, explicou ela, apontando para uma seção. Esta região controla a análise lógica. Em todas as outras espécies que estudamos, estas regiões funcionam em harmonia. Eles se comunicam sem problemas, chegando a conclusões unificadas. Nos humanos, eles lutam constantemente. Cada decisão que um ser humano toma é o resultado de conflitos internos entre diferentes partes do seu próprio cérebro. Isso explica o barulho, disse Arconte Yenit. Ele se juntou à sessão do conselho para fornecer sua perspectiva única. As vozes que ouvi não eram externas. Eram os próprios pensamentos do humano discutindo entre si. Precisamente, disse Telvin. Mas essa não é a parte mais notável. Ela mudou a exibição para mostrar padrões mais complexos. Os cérebros humanos também armazenam memórias de maneira diferente das outras espécies. Suas memórias não são registros fixos. Eles estão constantemente sendo reescritos, reinterpretados, discutidos. Um ser humano pode se lembrar do mesmo evento de múltiplas maneiras contraditórias, todas elas parecendo igualmente verdadeiras. O conselheiro Meat inclinou-se para a frente. Você estava dizendo que suas mentes mentem para si mesmas? Não exatamente. Estou dizendo que suas mentes contêm múltiplas versões da verdade, todas competindo pelo domínio. Um ser humano pode se lembrar de sua infância como feliz e triste ao mesmo tempo. Eles podem amar e odiar a mesma pessoa ao mesmo tempo. Eles podem acreditar em algo enquanto duvidam, temer algo enquanto buscam, desejar algo sabendo que isso os destruiria. Loucura, disse o conselheiro Ven. Como isso não é loucura? Talvez seja, disse Telvin. Mas é uma loucura. Funcional. Os humanos desenvolveram maneiras de administrar o caos. Eles chamam coisas diferentes de razão, força de vontade, autocontrole. O quê? O que eles realmente querem dizer é que aprenderam a navegar pela tempestade constante dentro de si. Cabeças sem serem despedaçadas por isso. Alto conselheiro, Driatri falou pela primeira vez. O que isso significa para o nosso relacionamento diplomático? Telvin hesitou. Esta era parte do seu relatório que ela temia. Isso significa que não podemos manipulá-los da mesma forma que manipulamos outras espécies, disse ela. Nossos métodos usuais baseiam-se na leitura dos medos e desejos de um sujeito e, em seguida, no uso desse conhecimento para orientar suas decisões. Mas os humanos têm muitos medos e desejos, todos contraditórios. Mesmo que pudéssemos lê-los, não poderíamos prever qual impulso venceria qualquer batalha interna. Há mais, disse Yenit. Sua voz estava pesada. Durante meu breve contato com o embaixador Shun, vislumbrei algo. Os humanos sabem. Sabe o quê? Astretra. Eles sabem sobre nossas habilidades. Não conscientemente, talvez.
Mas em algum lugar daquela mente caótica havia conhecimento de espécies telepáticas. Conhecimento de manipulação. Suspeita de nós, especificamente. A Câmara do Conselho ficou em silêncio. Isto foi sem precedentes. Nenhuma espécie jamais suspeitou dos verdadeiros métodos dos Veltariantes. O poder do coletivo dependia do sigilo. Como isso foi possível? Perguntou o conselheiro Mitch. Eles alegaram nunca ter encontrado telepatas antes. Eles não fizeram isso, disse Enid. Mas eles nos imaginaram. Suas espécies criam histórias. Ficção, é como eles chamam. Caudas de coisas que não existem, mas podem existir. Em algum momento de sua história, os humanos imaginaram alienígenas que leem mentes. Eles imaginam descobrir como tais seres poderiam usar esse poder. Eles desenvolveram narrativas sobre como resistir à intrusão mental. Sobre proteger seus pensamentos. Sobre os perigos de confiar em espécies que conseguem ver dentro da sua cabeça. Eles se prepararam para nós, disse Drether lentamente. Sem saber que existíamos, eles se prepararam para nossa possibilidade. Suas mentes estão constantemente se preparando para tudo, disse Falven. Isso faz parte do caos. Os humanos gastam recursos mentais significativos imaginando ameaças que talvez nunca cheguem. Parece um desperdício, mas significa que eles nunca ficam realmente surpresos. Em algum lugar da sua consciência, eles já consideraram quase todas as possibilidades. Os eventos do Conselho cessaram abruptamente. Isto é intolerável. Temos de encontrar uma forma de gerir esta espécie. Mantivemos a estabilidade galáctica durante 12.000 anos. Não podemos permitir que uma civilização caótica perturbe tudo o que construímos. E como você propõe gerenciá-los? Perguntou Enid. Não podemos lê-los. Não podemos prevê-los. Não podemos nem mesmo entendê-los. Então devemos isolá-los. Limite sua expansão. Certifique-se de que eles nunca se tornem poderosos o suficiente para ameaçar a nossa posição. Acho que isso será difícil para você, disse uma nova voz. Todos se viraram. O embaixador Shun estava na porta da Câmara do Conselho. Ela não deveria ter podido entrar. Os escudos da sala deveriam tê-la impedido. Mas lá estava ela, calma e serena, com um pequeno aparelho na mão. Seu sistema de segurança depende parcialmente de varredura telepática, disse ela, erguendo o dispositivo. Isto cria padrões de interferência que imitam as assinaturas mentais do pessoal autorizado. Um de nossos engenheiros o desenvolveu após estudar a arquitetura da sua estação. Ela sorriu. Como eu disse, imaginamos possibilidades. Então nos preparamos para eles. Os guardas se aproximaram dela, mas o alto conselheiro Drata levantou a mão para detê-los. Embaixador Shen, você está invadindo a câmara mais segura do coletivo Voltari. Eu estou, Shun concordou. E peço desculpas por isso. Mas achei que era importante falarmos honestamente. Sem filtros. Sem manipulação de nenhum dos lados. Você tem ouvido nossa discussão, disse Enid. Não foi uma pergunta. Eu tenho. E quero que você saiba que a humanidade não é sua inimiga. Shun avançou lentamente, seus movimentos não eram ameaçadores. Nós entendemos o que você é. Nós entendemos o que vocês têm feito há 12.000 anos. Lendo mentes. Orientando negociações. Moldando a galáxia de acordo com sua visão. E você desaprova. Pergunte a Drata. Eu entendo, disse Shun. Vocês se viam como pastores. Guiando espécies mais jovens. Prevenir guerras. Manter a estabilidade. Seus métodos foram invasivos. Mas seus objetivos não eram totalmente egoístas. A galáxia está mais pacífica por sua causa. Você está extremamente calmo ao descobrir nossa manipulação, disse o conselheiro Meat, desconfiado. Nós manipulamos uns aos outros ao longo de toda a nossa história, disse Shun. Governos, religiões, corporações, indivíduos. Compreendemos o desejo de controlar os resultados.
Também entendemos os perigos disso. A manipulação gera ressentimento. Segredos geram desconfiança. Eventualmente, os controlados rebelam-se contra os controladores. Isso é uma ameaça? Perguntou então. É uma lição, disse Shun. Pela nossa própria história, estivemos onde você está agora. Tentamos manter o controle através de meios ocultos. Isso nunca dura. A verdade sempre surge eventualmente. Quando isso acontece, a reação é severa. O alto conselheiro Dratra estudou o embaixador humano por um longo momento. Em 12.000 anos, ninguém jamais falou com ele assim. Com tanta honestidade, tanta franqueza, tão completa ausência de medo. O que você propõe, embaixador Shun? Shun respirou fundo. Proponho que paremos de fingir. Seus segredos não são mais secretos, pelo menos não para nós. Nós sabemos o que você pode fazer e o que você fez. Também sabemos que suas habilidades têm limites. Limites significativos. Como Tiezin e Arkan Yener descobriram, vocês querem que negociemos honestamente, disse Dratra. Como iguais, quero que negociemos com sinceridade, disse Shun. Quer nós são iguais ainda está para ser visto. Mas a verdade é um bom ponto de partida. Os membros do conselho trocaram olhares. Não era assim que as relações diplomáticas deveriam funcionar. Eles deveriam estar no controle. Eles deveriam saber tudo enquanto o outro lado não sabia nada. Mas os humanos quebraram esse padrão. Com suas mentes caóticas e sua consciência impossível, eles criaram algo que os Veltari nunca haviam enfrentado antes. Incerteza genuína. Consideraremos sua proposta, disse o alto conselheiro Dratra, finalmente. Eu não esperaria nada menos, disse o embaixador Shun. Ela se virou para sair e parou na porta. Mais uma coisa. As outras espécies que você administrou todos esses anos? Alguns deles têm conversado conosco. Eles têm perguntas. Perguntas sobre por que os Veltari sempre parecem saber exatamente o que querem antes de pedir. Ela deixou o aparelho em uma mesa próxima. Você pode ficar com isso. Considere isso um presente. Um lembrete de que segredos têm uma maneira de escapar. Não importa o quão cuidadosamente você os proteja, ela se foi. Deixando os telepatas mais poderosos da galáxia sentados em um silêncio atordoado. Tentando processar uma verdade que eles nunca esperaram enfrentar. Os humanos não eram apenas ilegíveis. Eles eram imprevisíveis. E tinham acabado de provar que 12.000 anos de controlo poderiam ruir numa questão de semanas. A embaixadora Shun estava sentada em seus aposentos a bordo da estação Nexus, observando as estrelas pela janela de observação. Suas mãos estavam firmes, mas por dentro a discussão familiar se intensificava. Ela havia pressionado demais? Ela revelou muito? Os protocolos diplomáticos sugeriam paciência e sutileza. Seus instintos exigiam ação e honestidade. Seu treinamento foi aquecido pelas consequências. Sua experiência a lembrou de que a mudança nunca ocorreu sem riscos. Isso era o que Veltari não conseguia entender. Esta batalha constante dentro de cada mente humana. A negociação sem fim entre cautela e coragem, esperança e medo, sabedoria e impulso. A porta dela tocou. Ela não ficou surpresa ao ver Ark Yenet do lado de fora. Posso entrar? Ele perguntou. Claro. Yenet entrou em seus aposentos, sua forma alta e cinzenta parecendo grande demais para o espaço de tamanho humano. Ele parecia diferente do que era na Câmara do Conselho. Menos imponente, mais curioso. Eu tenho perguntas, ele disse. Eu esperava que você fizesse isso. Eles se sentaram um de frente para o outro. Yenet a estudou com aqueles olhos negros e sólidos, vendo tudo e nada ao mesmo tempo. Como você aguenta isso? Eles perguntaram, finalmente. O barulho. A discussão constante dentro de sua própria cabeça. Toquei sua mente por menos de um segundo e senti como se estivesse sendo despedaçado. Você vive com isso a cada momento de cada dia. Shun considerou a questão seriamente. Merecia uma resposta séria. Não pensamos nisso como algo que vai nascer, disse ela.
É simplesmente como existimos. Os argumentos não são um fardo. Eles são como pensamos. Como crescemos. Como mudamos. Mas o conflito, a contradição. Você não quer que isso pare? Às vezes, Shun admitiu. Quando estou cansado, quando tomei uma decisão difícil, e parte de mim ainda grita que foi errado. Quando fico acordado à noite, discutindo comigo mesmo sobre caminhos que não tomei, ela fez uma pausa. Mas o silêncio seria pior. Como o silêncio pode ser pior que o caos? Porque silêncio significa estagnação. O argumento é como melhoramos. Como detectamos nossos próprios erros. Como nos tornamos melhores do que éramos. Ela se inclinou para a frente. Quando negociei os acordos Terra-Marte, parte de mim acreditava que estava cometendo um erro. Essa voz me manteve cuidadosa. Isso me fez verificar todas as cláusulas. Considere todas as consequências. No final, o tratado deu certo precisamente porque nunca parei de me questionar. Emmett ficou quieto por um longo momento. Em sua longa vida, ele nunca havia encontrado essa filosofia. O abutre valorizava a certeza. Unidade de propósito. A clareza calma de uma mente que falava em uma só voz. Sua espécie tem um termo, disse ele lentamente. Advogado do diabo. Alguém que argumenta contra uma posição especificamente para testar a sua força. Sim, todo ser humano tem um advogado do diabo como eu dentro de sua própria cabeça. O tempo todo. Para cada pensamento. Algo assim, Shen concordou. Nem sempre ouvimos isso. Às vezes deveríamos e não fazemos. Às vezes não deveríamos e fazemos. O julgamento de quando prestar atenção a qual voz é o que chamamos de sabedoria. E mesmo as nossas pessoas mais sábias às vezes erram. Parece exaustivo. Isso é. Isso é. É por isso que dormimos tanto. Nossos cérebros precisam de períodos regulares de consciência reduzida apenas para processar todos os conflitos internos. Shen sorriu levemente. O abutre também dorme, não é? Sim, mas muito menos que os humanos. Nossas mentes não requerem tanta manutenção. Porque eles não brigam tanto consigo mesmos. Eles não brigam consigo mesmos, disse Ennett. Ou melhor, não deveriam. Uma mente de abutre saudável é unificada. Harmonioso. Quando vivenciamos conflitos internos, consideramos isso uma forma de doença a ser tratada. Shen pensou sobre isso. Duas espécies, ambas inteligentes, ambas capazes de construir civilizações. E alcançando as estrelas. E ainda assim tão fundamentalmente diferentes na forma como vivenciaram a consciência. Não admira que nossas mentes machuquem você, disse ela. Para você, o que vivenciamos todos os dias é uma forma de doença mental. Nosso estado normal é o seu pior pesadelo. Sim, admitiu Ennett. Quando toquei sua mente, senti o que meu povo chamaria de fragmentação psicológica severa. Múltiplas personalidades lutando pelo controle. Deveria ter sido impossível para você funcionar. Muito menos manter uma conversa coerente. E ainda assim aqui estou. E ainda assim aqui está você. Ennett fez uma pausa. O conselho tem medo da sua espécie. Eles não admitem isso. Mas posso sentir o medo deles mesmo através dos escudos. Você representa algo que eles nunca enfrentaram, o desconhecido. Não somos perigosos, disse Shen. Não para você. Não, a menos que você nos dê motivos para isso. Isso é o que mais os assusta. Eles não podem saber suas razões. Eles não podem prever suas ações. Eles não podem ver dentro de suas cabeças para determinar se vocês são amigos ou inimigos. Durante 12.000 anos, eles souberam tudo. Agora eles não sabem nada. Shen se levantou e foi até a janela. As estrelas pareciam muito distantes. Na Terra, temos um ditado. A única coisa que devemos temer é o próprio medo. Um líder sábio pronunciou essas palavras durante um dos nossos momentos mais sombrios.
Ele estava tentando ajudar as pessoas a compreenderem que o medo do desconhecido pode ser mais paralisante do que qualquer ameaça real. Você está pedindo ao coletivo que pare de ter medo. Estou pedindo-lhes que reconheçam que o medo é uma escolha. Podem optar por ver a humanidade como uma ameaça a ser contida. Ou podem optar por nos ver como potenciais parceiros que simplesmente pensam de forma diferente. E se escolherem a primeira opção, Shen se virou para encará-lo. Então responderemos de acordo. Não sobrevivemos como espécie por sermos incapazes de nos defender. Nossas mentes caóticas nos tornam imprevisíveis, mas também nos tornam adaptáveis, criativos e resilientes. Já enfrentamos a extinção muitas vezes e ainda estamos aqui. Ienet ouviu algo em sua voz. Não é exatamente uma ameaça, mas como uma declaração de fato. Um lembrete de que os humanos tinham força própria, mesmo que não viesse da telepatia. Você disse que outras espécies têm conversado com você, ele disse. Aqueles que gerenciamos, o que estão dizendo? Shen escolheu as próximas palavras com cuidado. Eles estão fazendo perguntas. Me perguntando por que as negociações com o Abutre parecem sempre seguir o mesmo caminho. Me perguntando por que eles sempre parecem querer coisas que coincidentemente beneficiam o coletivo. Alguns deles estão começando a comparar notas. Isso poderia desestabilizar toda a ordem galáctica. Poderia. Ou pode levar a uma nova ordem. Uma construção baseada na cooperação genuína e não na manipulação. Shen sentou-se novamente, encarando diretamente o Arconte. O coletivo fez um bom trabalho, Ienet. Eu não estava mentindo sobre isso. A galáxia está mais pacífica por sua causa, mas a paz construída sobre o engano é frágil. Mais cedo ou mais tarde, a verdade emerge. Quando isso acontecer, a espécie que você controlou se sentirá traída. Quanto mais você esperar, pior será a sensação da traição. Você está sugerindo que conquistemos confesso. Admita o que fizemos. Estou sugerindo que você tenha uma escolha. Você pode ser exposto por outras pessoas, o que será doloroso e caótico. Ou você pode se expor em seus próprios termos e oferecer um novo relacionamento daqui para frente. A segunda opção é mais difícil, mas leva a algo melhor. Ienet levantou-se. Ele caminhou até a janela e ficou ao lado dela, os dois olhando para as estrelas. Meu povo nunca teve que pensar assim, ele disse calmamente. Nunca tivemos que considerar como os outros poderiam reagir às nossas ações, porque sempre soubemos. Podemos ver suas reações antes que acontecessem. Poderíamos ajustar nosso comportamento para orientar suas respostas. Mas contigo, com esta nova situação, estamos cegos. Bem-vindo ao modo como todo mundo vive, disse Shen. É assustador no início, mas também pode ser libertador. Quando você não consegue controlar os resultados, você aprende a aceitá-los. Quando você não consegue prever um futuro, você aprende a se adaptar a ele. Quando você não consegue ler mentes, você aprende a ouvir as palavras. Você faz com que pareça simples. Não é. É assustador, confuso e muitas vezes doloroso. É assustador e confuso e assustador e confuso. As pessoas se machucam. Erros são cometidos. A confiança é quebrada. Reconstruída e quebrada novamente. Shen fez uma pausa. Mas é real, genuíno. Quando alguém escolhe trabalhar com você sem ser manipulado, essa escolha significa alguma coisa. Vale mais do que 1000 resultados controlados. Ienet se virou para olhar para ela. Em seus olhos negros, Shen pensou ter visto algo novo. Não medo, exatamente. Também não é aceitação. Algo intermediário. Algo que pode, com tempo e esforço, transformar-se em compreensão. Vou falar com o conselho, disse ele. Não posso prometer o que eles decidirão. Mas eu vou falar. Isso é tudo o que peço. Ienet dirigiu-se para a porta. Não posso dizer o que quero dizer, mas falarei. Então parou. Embaixador Shen, suas mentes estão um caos. Seus pensamentos são barulho. Sua consciência é um campo de batalha onde nenhum lado vence de verdade.
Ele fez uma pausa. Mesmo assim, falar com você foi a conversa mais honesta que já tive. Eu não sei o que fazer com isso. Talvez seja esse o ponto, disse Shen. Talvez a honestidade exija um pouco de caos. Talvez a certeza seja inimiga da verdade. Emmet considerou isso por um momento. Então ele assentiu uma vez, num gesto de respeito, e saiu. Shen permaneceu à janela, observando as estrelas, sentindo as vozes familiares discutindo em sua cabeça. Ela tinha feito o suficiente? Ela tinha falado demais? O coletivo ouviria ou recuaria aos seus velhos padrões? Ela não sabia. Ela não poderia saber. E pela primeira vez, ela achou essa incerteza reconfortante. O futuro não estava escrito. Nenhum telepata, por mais poderoso que fosse, poderia ler o que ainda não havia sido decidido. E essa, ela percebeu, era a maior força da humanidade. Suas mentes eram um caos, porque o universo era um caos. Eles se adaptaram à incerteza ao abraçá-la, ao conviver com o constante debate interno que os manteve flexíveis, criativos, em última análise, livres. A Valquíria também teria que aprender essa lição. Quer quisessem ou não, a galáxia estava prestes a se tornar um lugar muito menos previsível. O grande salão de assembleias da estação Nexa não era usado há mais de 1000 anos. Foi construído para momentos de importância galáctica. Quando todas as espécies precisavam se reunir e testemunhar algo que mudaria tudo. Hoje, estava cheio. Representantes de 47 civilizações espaciais ocupavam bancos curvos que se erguiam do piso central até o teto distante. O insectoide Catrani clicava nervosamente entre si. Os enormes delegados do tórax ficaram perfeitamente imóveis. Seus rostos pétreos não revelam nada. O eterial Vesperkin flutuava em seus campos de contenção, sua forma translúcida brilhando de curiosidade. A notícia se espalhou por 100 mundos. O coletivo Valquíria convocou a grande assembleia. Algo sem precedentes estava para acontecer. O discurso do Alto Conselho estava no centro do salão, parecendo mais velho do que o embaixador Shun jamais o vira. O peso de 12.000 anos de segredos se emite para pressionar seus ombros cinzentos. Shun assistiu da sessão da delegação humana, flanqueada por sua equipe. Eles receberam assentos proeminentes, um sinal de respeito que não passou despercebido pelas outras espécies. Companheiros membros da comunidade galáctica. A sonho começou. Sua voz foi amplificada para alcançar todos os cantos do vasto salão. Estou diante de vocês hoje para falar uma verdade que esteve escondida por muito tempo. Murmúrios ecoaram pela assembleia. O coletivo nunca havia falado de verdades ocultas antes. Durante 12.000 anos, o meu povo serviu como mediadores e diplomatas. Nós nos orgulhamos de nossa capacidade de orientar negociações, de encontrar um terreno comum, de manter a paz entre espécies que de outra forma poderiam entrar em conflito. Dreatri fez uma pausa. O que não compartilhamos é como alcançamos esses resultados. O salão ficou em silêncio. Cada olho, cada sensor, cada forma de atenção voltada para o sumo conselheiro. Os Valtares são telepatas. Podemos ler mentes. E durante 12 milênios, temos usado esta capacidade para orientar as vossas decisões, para moldar as vossas escolhas, para manipular as vossas civilizações de acordo com o que acreditávamos ser o melhor para a estabilidade galáctica. O silêncio foi quebrado. Vozes irromperam em uma dúzia de idiomas. Os delegados levantaram-se dos seus lugares. Aos cliques de Keterne transformou-se uma conversa furiosa. O tórax permaneceu imóvel, mas os padrões de sua superfície tremeluziam de agitação. Dreatri ergueu a mão e lentamente, com relutância, o salão se silenciou. Não vou pedir perdão. O que fizemos não pode ser perdoado com meras palavras. Mas posso explicar o nosso raciocínio e posso dizer o que mudou. Ele contou tudo a eles. A história das habilidades telepáticas do coletivo. A decisão tomada nos tempos antigos de usar essas habilidades para guiar as espécies mais jovens para longe da autodestruição. Os milhares de negociações onde os resultados foram moldados sutilmente. As guerras que foram evitadas. Os tratados que foram arquitetados.
Toda a arquitetura da civilização galáctica que se baseava na manipulação mental. Acreditávamos que estávamos ajudando, disse Dreatri. Acreditávamos que sem a nossa orientação a galáxia se despedaçaria. Talvez estivéssemos certos. Talvez as nossas manipulações tenham evitado inúmeras mortes e salvado civilizações que de outra forma teriam se destruído. Ou talvez, continuou ele, simplesmente estivéssemos com medo. Com medo do caos. Medo do desconhecido. Com medo do que poderia acontecer se permitíssemos que outras espécies fizessem as suas próprias escolhas. Seus próprios erros. Seus próprios futuros. Ele gesticulou em direção à delegação humana. E então a humanidade chegou. Uma espécie que não podíamos ler. Uma espécie cujas mentes eram tão diferentes das nossas. A mera tentativa de tocar ali, os pensamentos quase destruíram nossos melhores telepatas. Pela primeira vez em 12.000 anos, enfrentamos algo que não podíamos controlar. O embaixador Shen sentiu centenas de olhares voltados para ela. Ela manteve a expressão calma, embora por dentro as vozes familiares debatessem o que aquele momento significava. A humanidade nos forçou a confrontar uma verdade que estávamos evitando, disse Dreatri. Nossos métodos nunca foram sustentáveis. Nossos segredos não poderiam permanecer secretos para sempre. Nosso controle sempre foi uma ilusão, dependente da ignorância daqueles que controlávamos. Ele se virou para encarar toda a Assembleia. Hoje ofereço um novo começo. O coletivo não utilizará mais as nossas habilidades para manipular as negociações. Ainda serviremos como diplomatas, se desejarem, mas nosso papel será apenas consultivo. Nós lhe contaremos o que sabemos. Compartilhe nossas perspectivas. Ofereça nosso conselho. Mas não tocaremos em suas mentes. Não orientaremos suas escolhas. Confiaremos em você para tomar suas próprias decisões. E se nos recusarmos a confiar em você, exigiu uma delegada de Ketrani, suas mandíbulas estalando com uma raiva mal contida. Você nos enganou por milhares de anos. Por que deveríamos acreditar em qualquer coisa que você diz agora? Você não deveria, disse Dreatri simplesmente. A confiança, uma vez quebrada, deve ser reconstruída lentamente. Não esperamos nada. Não pedimos nada. Nós simplesmente oferecemos esta confissão e esta mudança, e aceitamos quaisquer que sejam as consequências. A Assembleia irrompeu novamente. Discussões eclodiram entre as espécies. Alguns exigiram punição para o coletivo. Outros apontaram que a orientação de Velteri realmente evitou guerras e sofrimentos. O representante de Tarax falou pela primeira vez em séculos, com sua voz como uma pedra de amolar, sugerindo que talvez uma galáxia onde as escolhas fossem verdadeiramente livres seria melhor do que uma construída sobre um engano benevolente. Durante tudo isso, a delegação humana permaneceu sentada em silêncio, esperando. Finalmente, um dos delegados Ketrani voltou-se para o embaixador Shun. Você sabia, ela disse. Você descobriu o segredo deles. Por que você mesmo não os expôs? Por que você permitiu que eles escolhessem esse momento, esse método? Shun se levantou. O salão ficou em silêncio novamente. Porque entendemos os segredos, disse ela. Todo ser humano carrega segredos. Escondemos verdades uns dos outros, de nós mesmos. Conhecemos o peso do engano e o medo da exposição. Ela fez uma pausa. Sabemos também que a confissão dada livremente vale mais do que a confissão forçada. O coletivo optou por se revelar. Essa escolha é importante. Você quer que nós os perdoemos? Perguntou Ketrani. Eu gostaria que você considerasse em que tipo de galáxia você quer viver. Shun respondeu. Aquele onde pecados antigos são punidos para sempre. Ou onde uma mudança genuína seja possível. O coletivo não pode desfazer 12.000 anos de manipulação. Mas eles podem parar. Eles podem mudar. Eles podem se tornar o que sempre afirmam ser. Verdadeiros parceiros em uma comunidade de iguais. Ela olhou para o alto conselheiro Drian. Meu povo tem um ditado que diz que a melhor época para plantar uma árvore foi há 20 anos. O segundo melhor momento é agora.
O coletivo deveria ter sido honesto desde o início. Eles não eram. Mas eles podem ser honestos agora. A questão é se o resto de nós está disposto a aceitar essa honestidade e construir algo novo. Archon Yennet deu um passo à frente da delegação do coletivo. Há outra coisa, ele disse. O embaixador Shu me fez uma pergunta quando conversamos pela primeira vez. Ela perguntou como suportamos o silêncio das nossas mentes unificadas quando ela suporta o caos da sua consciência dividida. Ele se virou para encarar toda a assembleia. Pensei nessa questão por muitos dias. Acredito que agora tenho uma resposta. Ele fez uma pausa. Criamos o silêncio controlando tudo ao nosso redor. Quando você conhece todas as variáveis, não há surpresas. Sem dúvida. Não há necessidade de debate interno. Nossas mentes estão tranquilas porque tornamos a galáxia previsível. As mentes da humanidade estão barulhentas porque nunca tiveram esse luxo. Eles vivem com incerteza. Eles discutem consigo mesmos porque nunca sabem o que acontecerá a seguir. O caos deles é o som de seres livres, lutando com um universo que não podem controlar. Yennet olhou para Shun com algo parecido com respeito. Acho que talvez o jeito dele seja melhor. O caos é desconfortável. A incerteza é assustadora. Mas é real. É honesto. É o verdadeiro som da consciência engajada na existência sem rede de segurança. A assembleia ficou em silêncio por um longo momento. Então, lentamente, o representante do tórax começou a mover seus enormes membros num padrão que o tradutor de Shun identificou como aprovação. Outras espécies se seguiram, cada uma expressando à sua maneira o reconhecimento do que havia sido dito. Não foi perdão. Ainda não. Mas foi um começo. O discurso do Alto Conselho inclinou a cabeça. Oferecemos nosso conhecimento, nossa experiência e nosso serviço a esta comunidade. Não como manipuladores, mas como membros. Aprenderemos a conviver com a incerteza. Aprenderemos a confiar sem ler. Aprenderemos a ser o que deveríamos ter sido desde o início. Uma voz entre muitas no grande diálogo da civilização. A embaixadora Shun deu um passo à frente e estendeu a mão. Desta vez, Dretre não tentou contato telepático. Ele simplesmente apertou a mão dela. Um gesto de conexão puramente físico, puramente simbólico, puramente honesto. Bem-vindo ao caos, Shun disse calmamente. Não é tão ruim quando você se acostuma. Os lábios finos de Dretre curvaram-se em algo que me pode ter sido um sorriso. Suspeito que nunca nos acostumaremos com isso, respondeu ele. Mas talvez seja esse o ponto. Acima deles, as estrelas continuavam a sua dança ancestral, indiferentes aos pequenos seres que acabavam de mudar tudo. A galáxia nunca mais seria a mesma. As velhas certezas desapareceram, substituídas por algo mais confuso, mais difícil e, em última análise, mais verdadeiro. A Devultério tocou a humanidade e descobriu os limites de seu poder. A humanidade tocou a galáxia e ofereceu algo que o coletivo nunca forneceu, escolha genuína. O futuro era incerto, o caos estava apenas começando. E pela primeira vez em 12.000 anos, todas as espécies da galáxia enfrentariam esse caos juntas como iguais, sem ninguém lendo as suas mentes e sem ninguém guiando as suas decisões.